Olá, queridos gestores e gestoras social media. Estou aqui para essa entrevista com Kleber Muniz, ele que é design gráfico, consultor e professor também de pós-graduação. Uma satisfação estar falando com ele aqui. Bacana. E aí, Kleber, beleza? Muito bom estar aqui com o Cássio, né? Legal a gente trocar essa ideia aí. Vamos conversando aí sobre o assunto de brand e esse universo aí. Kleber, conta pra gente como que você começou no design gráfico. Cara, eu comecei com design gráfico, essa história foi até engraçada, né? Porque, na verdade, quando eu terminei o segundo grau, eu queria fazer alguma coisa que pudesse ajudar as pessoas. Então eu fiz um curso de fisioterapia. Ia prestar fisioterapia, acabei não me interessando muito na área. Era uma coisa que ajudava as pessoas, mas ainda não era aquilo que eu imaginava ser. Posteriormente eu entrei num curso de psicologia, que era um curso que também poderia ajudar as pessoas, mas também não era a minha praia. Daí eu decidi então refletir sobre a vida profissional e eu trabalhava nesse período no SESC, onde eu trabalhava muito com computação gráfica, eu já tinha uma habilidade com os aplicativos, os softwares, mas nada profissional, mais ou menos amador, fui mexendo, descobrindo aquilo ali e acabei me interessando, mas não fiz uma faculdade próxima a isso. E acabei conversando com alguns profissionais da área de publicidade, de design, para saber onde que eu me encaixaria ali. E aí eu acabei entrando num curso de publicidade, e aí eu me interessei, mas de fato eu não queria ser um publicitário, eu queria ser um projetista, um designer, alguém que pensava na comunicação visual das marcas e tudo mais. E aí eu saí da faculdade de publicidade, então já foi 3 cursos aí. E aí eu fui prestar um vestibular no Senac, passei, fiz o curso superior, acredito que foi a melhor escolha que eu tenha feito. Já sabia um pouco de ferramentas e a faculdade ampliou a minha mente em relação às teorias de design, de como os conceitos, história do design, cores, aplicações, informações, então tudo isso abriu o leque disso. Bom, posteriormente eu ainda não trabalhava com design, eu tinha uma função administrativa praticamente, né? E foi aí que houve uma mudança na minha carreira profissional, que eu entrei no Senac e eu comecei a ministrar aulas lá de aplicativos. Como eu sabia muito dos aplicativos, eu acho que eu posso dar aula. Fiz o concurso, passei e ministrei aulas lá durante 4 anos aí, que você foi um aluno meu. Foi meu professor, inclusive, lá No curso, né? E ali eu comecei então a estudar mais sobre o design gráfico e aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar no IPOG como designer gráfico também. Antes disso eu passei por algumas agências, trabalhando com criação de marcas e também de campanhas publicitárias, como diretor de arte. Posteriormente surgiu essa oportunidade no IPOG, comecei então a trabalhar lá e aí fiz uma pós-graduação fora da curva. Era dentro de design, mas eu queria entender um pouco como funcionavam os ambientes, a arquitetura comercial, como funcionava a composição das marcas dentro da arquitetura. E eu resolvi fazer uma pós em design de ambientes. Foi ali que eu ampliou meu conhecimento sobre design, sobre como as marcas se comportam dentro desses espaços. Aí fiz essa pós-graduação, conheci a Fernanda, que se tornou minha sócia posteriormente, e a gente começou a prestar trabalhos para alguns clientes. Show. Então eu trabalhava com marcas, mas ali com os clientes que me indicavam, as pessoas, olha, o Kleber faz design de marca e tal, e eu comecei a fazer para alguns clientes. E aí, depois que eu conheci a Fernanda, ela já tinha um conhecimento, ela é formada em administração e também em publicidade. E ela fez design de interiores, então ela estava atuando no mercado como design de interiores, mas ela passou 7 anos dentro de uma agência como diretora de agência. Então ela já tinha uma experiência muito relacionada à captação de clientes, então a gente começou então a trabalhar com projetos de brand sem saber muito bem ainda o que era brand. A gente sabia de alguns gatilhos, de algumas estratégias, foi aí que a gente fez uma marca para o primeiro cliente, que era um dono de uma transportadora de tomates. A gente fez toda a parte de marca, de identidade. Ela fez integrado esse projeto de atendimento e também o projeto do ambiente do espaço. Então a gente começou a integrar essas duas coisas. E a partir daí a gente foi trabalhando com outros clientes,
criando nomes, entendendo a dinâmica do mercado. E aí eu senti então a necessidade de aprender mais sobre o branding. Eu não queria fazer uma pós-graduação em branding, porque como eu já tinha feito algumas pós-graduações que tinham coisas correlatas, então fazer uma pós-graduação em branding seria redundante. Então o que nós fizemos? Nós investimos em capacitação, fomos para São Paulo, fomos para Belas Artes, estudamos algumas coisas lá também, alguns workshops, cursos online, trabalhando com profissionais, e aí a gente começou a trabalhar com projetos relacionados basicamente para pequenos e médios negócios. Legal. A gente tentou desmistificar que o branding é para grandes empresas, só para quem tem grana para investir. Então a gente fez o olhar reverso. A gente olhou para o empresário, explicou para ele, educou o nosso mercado que a gente queria trabalhar, o que nós fazíamos e qual que era a importância daquilo, e a gente começou então a trabalhar com clientes isso. Então hoje, 50% dos nossos clientes basicamente são de pessoas que querem abrir um negócio, que nos procuram, ou pessoas que querem reposicionar a marca deles dentro desse mercado. Então a gente tem tentado trabalhar nisso. E a gente trabalha com a estratégia de marcas para eles. Muitas vezes os clientes nos procuram querendo apenas uma solução de identidade visual, e a gente, na primeira reunião de diagnóstico com eles, a gente tenta mostrar para eles que ele não necessita somente de uma identidade visual, precisa de uma estratégia para entender quem é o público, com quem ele vai conversar, qual o produto que ele vai vender, como é que as pessoas dentro da organização dele vai trabalhar. Então a gente tenta desenhar não somente a marca, mas tenta desenhar a empresa que aquela marca vai representar. Então a gente tenta trabalhar com essas estratégias aí. Então, trabalhar com brand hoje é muito interessante porque a gente consegue hoje entender várias dinâmicas de mercados, desde um escritório de advocacia até um restaurante, um bar. Então a gente consegue transitar por essas várias áreas. E o interessante é que cada projeto nós podemos agregar outros profissionais sem que necessariamente eles estejam alocados aqui dentro do escritório. Então, se a gente tem a necessidade, por exemplo, de um psicólogo, de um arquiteto, de um gestor financeiro, de um consultor em marketing digital, então tudo isso a gente consegue agregar naquele projeto de acordo com a necessidade do cliente. Então a gente tem que trabalhar dentro desse segmento aí. Que legal. Só um parênteses, quando eu fiz o curso de design gráfico e o Kleber foi meu professor, já era a segunda vez que eu estava fazendo o curso de design gráfico. Que eu fiz a primeira vez, eu tinha 14 anos de idade, e foi numa época que eu nem tinha computador em casa, e eu me dei muito bem na turma, né? Assim, aprendi muito rápido as ferramentas e tal, e pensei que ia até começar a trabalhar naquela época. Só que aí não aconteceu, eu não tinha computador em casa, não fui contratado e tal. E anos depois eu decidi, então, meus alunos conhecem um pouco da minha história, mas depois eu decidi resgatar o design gráfico, e foi onde mais ou menos eu consegui encontrar o caminho das pedras, assim, até financeiramente nunca faltou dinheiro depois desse curso lá no Senac e tal. E o Kleber foi um excelente professor, e foi a primeira vez que eu ouvi falar naquela época a respeito de branding, de gestão de marca, do cuidado que se tem que ter com o registro das marcas, né? Que não é simplesmente escolher o nome, que tem que saber se está liberado, e tem uma série de fatores. E dali a gente fez uma amizade, estamos aqui conversando com ele. Tive a oportunidade depois de ser colega dele também no IPOB, que ele é professor lá, e eu prestei serviço para o IPOB uma época, então a gente também se encontrou lá. Mas me fala, Kleber, nesses cases aí que você tem algum que você pode citar, assim, que foi o maior projeto que você pegou? Você falou que trabalha com pequenos e médios, mas qual foi o maior projeto que você pegou de branding? Bom, a gente tem vários projetos aí em andamentos, né? Desde pequenos, médios e grandes, né? Nós já trabalhamos com um consultório de odontologia que eles queriam ter um outro nome fora do comum do mercado, que geralmente as marcas que eram desenhadas sempre eram marcas que tinham dente, um sorriso, aquela coisa de clichês, né? Então a Fernanda fez o processo de captação desse cliente, trouxe para o escritório, e aí a gente fez um processo de investigação de que era a marca, fizemos um processo de naming, se chama Código Odontologia, eles ficam ali próximo da Rio Verde. A gente fez esse trabalho, que foi bem interessante. Recentemente a gente fez um lançamento de uma marca, que é a Dan Ferreira Multimarcas. Esse case foi interessante, que ela trabalhava na casa dela com
vendendo roupas ali, e ela nos procurou porque ela queria trabalhar com outro tipo de público. Ela queria mudar a percepção dela da marca. Eu acho que uma das coisas mais interessantes que a marca faz é essa questão da percepção. Você alinhar a percepção da marca com a ideia do negócio. E aí ela queria, então, trabalhar com o público mais A e B. Ela trabalhava basicamente com o público B e C. E aí nós, então, desenhamos a nova marca dela. O trabalho, então, foi entregado, a gente fez as manifestações da marca dentro da embalagem, dentro das etiquetas. O trabalho entregado com a arquiteta também, que desenhou o espaço de acordo com as cores da marca. Então, ela, hoje é uma marca de sucesso, que ela lançou, está vendendo pra caramba aí, ela tem bastante engajamento aí nas redes sociais. Então, esse case foi um case bem interessante. Então, a gente também tem desenvolvido aí um case também de uma empresa que é focado em postos de gasolina também. A gente tem trabalhado com esses tipos de clientes, né? Então, assim, nós podemos considerar que basicamente os projetos que a gente entra, aplica, eles são de sucesso porque a maioria dos nossos clientes tem conseguido implementar. Bom, porque se nós fazemos só um projeto que ele é visualmente resolvido, a gente entrega para o cliente, para nós é sucesso, porque visualmente ficou bom. Agora, se o cliente vai implementar aquilo que foi dito, vai acompanhar os processos, vai dar um feedback e dar abertura para que a gente possa continuar ajudando ele naquela gestão, aí é uma outra vertente. Né? O sucesso ele tem essa mão dupla, né? É importante a gente entregar o projeto, sim, mas é importante também que o cliente implemente isso, né, conforme foi estabelecido, e até mesmo para validar aquilo no mercado. Porque às vezes nós projetamos algo e nem sempre quer dizer que aquilo ali vai dar certo. Nós tentamos fazer o máximo possível para que aquilo ali possa atender às demandas do cliente. Mas é importante que dentro da estratégia de design também existe uma previsão de revisar a estratégia. Dizer assim, não, acho que esse caminho não foi interessante, a gente apostou nele, mas acho que é importante a gente ter essa percepção, vamos remodelar isso e vamos comunicar da melhor maneira para aquele cliente. Para você, assim, você que tem experiência com algumas marcas e algumas empresas, qual a importância do branding para o sucesso de uma marca e de um negócio hoje em dia, para uma pessoa que está querendo começar um negócio ou uma startup, por exemplo? Bom, não querendo puxar a sardinha para o branding, mas uma coisa que a gente discute muito aqui no escritório é que todo empresário, todo empreendedor precisa entender que a marca é o ativo mais importante que ele tem dentro da empresa dele. Porque se ela for vendida amanhã, ele vai vender aquela marca. As pessoas vão se relacionar com a marca. Ela compra o produto da marca ou ela compra o serviço da marca. E por isso, então, é importante ter esse cuidado de as pessoas e os empresários entenderem que investir em marca é uma coisa importante para ele, porque isso vai fazer com que todas as vertentes, todas as diretrizes, todos os direcionamentos, todas as estratégias dentro da estratégia de marca se define, por exemplo, como que vai ser o atendimento, como que vai ser o corpo empresarial, a filosofia que aquela empresa vai ter, como ela vai se relacionar com o público dela, como é que ela vai tratar o cliente dela e, de fato, alinhar a estratégia da marca com o produto ou serviço que ela vende. Então, a gente tenta entender toda essa dimensão e a gente sensibiliza o empresário a entender isso. Aconteceu uma situação engraçada aqui, uma vez um cliente ele chegou aqui, um prospect, né? Na verdade ele não era um cliente. Ele veio e perguntou, olha, a gente já passou para alguns escritórios aí, fazendo orçamentos e tal, e indicaram o escritório de vocês, e a gente queria fazer um projeto de uma marca tal, de uma loja, de roupas tal, e eu falei assim, beleza, mas quando é que essa loja vai ser aberta? Aí eles falaram para mim, era numa quarta-feira, não, vai ser aberta na segunda-feira. Então eu preciso de uma marca urgente. Nossa. Eu falei assim, olha, esse tipo de trabalho a gente não faz. Por quê? Porque é um trabalho que você não precisa de uma solução só de design, você precisa de uma solução de negócio. Você não sabe, por exemplo, eles já tinham alugado, parece que o espaço, já tinham definido o bairro, e aí, por exemplo, eles não cruzaram, por exemplo, o
o produto que eles tinham com a localização, o ticket médio, o preço que eles iam vender com o produto. Né? Então isso quer dizer o quê? Se eles vendem um produto bom, que tem um valor mais alto, num bairro que não é para esse público, ele corre um grande risco aí, um problema disso, tudo dá errado. Então eu questionei eles sobre todos esses pontos, eles acabaram, e eu perguntei para eles assim, vocês têm certeza que vocês querem lançar uma marca na segunda-feira? Eles saíram daqui com mais dúvida do que quando eles entraram. Mas eu fiz eles a refletir sobre isso, porque para nós não é interessante fazer um projeto assim, fazer um projeto que a gente sabe que não vai dar certo, que a gente não acredita. Né? Então, não é uma filosofia barata, é de fato mesmo. Então, se a gente acredita naquela causa, entende que o cliente precisa daquela necessidade, ok. Mas ele quer uma necessidade só de ter uma identidade visual. Nós fazemos, não existe esse problema. Né? Mas a gente sempre tenta levar o cliente a entender que por trás de uma marca ele precisa de ter uma estratégia. Legal. Uma estratégia clara. Fantástico, muito bom ouvir esse case. E dentro disso que você falou também da percepção e a importância da marca, gerar valor para a marca e nesse contato da marca com o cliente. Como que você vê a importância das mídias sociais nessa percepção do cliente da marca? Bom, eu acho que hoje as mídias sociais elas são um dos principais ativos que as marcas usam para reposicionar ou para posicionar com seus clientes, com seus produtos e serviços. Eu acho que é importante que não se deve usar a marca simplesmente para vender, mas usar a marca dentro das redes sociais também para gerar valor, gerar um engajamento, gerar a clareza do posicionamento. Porque muitas vezes estar na internet não quer dizer que você está vendendo. A venda, o canal digital, ele é uma das coisas que vai influenciar o cliente a fazer uma decisão de compra. Então, eu costumo dizer que as mídias sociais ela é um registro de memória da marca. Então, a pessoa está passando por um feed, ela vê um layout, ela vê um design. Então, é claro que é importante então, ter uma mesma identidade, as cores, uma foto muito produzida, uma comunicação clara. E aí é importante ele ter um tom de voz dentro das redes sociais, se aquela marca permite que ela seja dinâmica, descontraída, ou se ela precisa ser uma marca mais formal, mais estruturada. Então, pensar em uma estratégia de brand para saber o que comunicar nas redes sociais, então, é tudo isso. Então, definir a estratégia de uma marca é importante porque você já vai saber como você vai comunicar nos canais, seja no outdoor, seja no material impresso, seja na comunicação do espaço, seja nas redes sociais. Quando o cliente olhar e perceber, poxa, isso aqui tudo é integrado, faz parte tudo de uma mesma marca. Então, as redes sociais elas devem ser utilizadas para gerar valor, gerar reconhecimento, gerar um registro de memória e posteriormente gerar essa venda. Então, criar esse ponto de contato. Então, é importante reforçar isso. Então, se a marca só quer vender, mas ela não comunica o valor dela primeiro, é a mesma coisa que aconteceu no passado dos vendedores de enciclopédia. Eles chegavam, batiam na sua porta, olha, você quer comprar esse livro? Mas aí vocês iam falar, olha, eu sou da editora tal, meu nome é esse, tem tantos anos de mercado, tem essa credibilidade. Então, a marca ela precisa se apresentar primeiro, ela precisa mostrar quem ela é, o que ela faz e como ela pode gerar valor para aquela pessoa. Lembrando que as pessoas só vão pagar aquilo que elas confiam e aquilo que elas conhecem. Então, a marca ela precisa então gerar confiança e ela precisa gerar credibilidade para que as pessoas possam comprar aquele produto ou aquele serviço ou comprar a ideia da marca. Né? Que legal, fantástico. Quando você começou a se apresentar, você falou que você teve uma busca, chegou a fazer 2 cursos, né, e sempre querendo ajudar as pessoas. Você conseguiu encontrar isso? Foi com branding, com o que você faz hoje em dia? Conta pra gente. Sim, eu consegui aliar propósito, eu acredito muito em propósito de vida. Então, quando eu comecei minha carreira acadêmica, eu queria fazer a mesma coisa, ajudar as pessoas a enxergarem o design e a ter isso como possibilidade de trabalho de vida também. Então, transmitir o meu conhecimento para aquelas pessoas. Dentro do brand também da mesma forma, abrir os olhos dos clientes, ajudar eles a fazer os investimentos certos,
né, a não gastar dinheiro com coisas que não seria interessante para a marca dele, né. Na segunda-feira eu fiz uma reunião com dois clientes justamente sobre isso, né, que elas queriam fazer um investimento bastante relevante para determinada área da marca delas. Eu falei assim, olha, eu acho que não é interessante vocês fazerem esse investimento agora, ele vai ser interessante para o futuro, mas por agora faça o investimento no reconhecimento da sua marca, para depois você fazer outros tipos de investimento. Então, ajudar, clarificar na mente do cliente o que a marca dele é, a importância que isso tem, né? Muitas vezes a gente talvez nem feche um projeto com um possível cliente, mas pelo menos ele sai daqui com a consciência de quanto que é importante ele entender o que esse processo é e como a marca dele é importante, né? Porque muitas vezes o empreendedor começa um negócio colocando todas as fichas naquilo. Então, o cara recebeu uns 100 mil reais e ele fala assim, eu vou abrir um negócio, ele vai investir tudo aquilo. É a vida dele. A vida dele que está ali. Então tem que ter muito cuidado com isso, né? Às vezes a gente entrega uma solução que não é tão viável para o cliente, né? Então, estudar isso, entender esse cenário é muito importante. Então, nosso objetivo, então, além de trazer um projeto para o cliente, a gente ensina o cliente o que ele está recebendo de novos, né? O que ele pagou. E a marca Kleber Muniz, como que você trabalha essa gestão da sua marca nas redes sociais? Bom, eu basicamente eu tenho um perfil que é público, né? Coloco lá que basicamente sou empreendedor, porque eu empreendo em design, trabalho com administração de cursos, de aulas e projetos. Então, a minha vida gira em torno disso daí. Bom, eu geralmente gosto de trazer conteúdos relevantes, né? Mostrar coisas que eu estou fazendo no meu dia a dia, ter essa proximidade aí, né, com o público. Quando a gente se torna um professor, uma figura pública, um empreendedor, a gente precisa determinar certos cuidados. É claro que a gente não precisa ficar refém das redes sociais, mas é importante a gente ter algum cuidado com aquilo que a gente vai falar, que isso propaga, porque a gente pode influenciar várias pessoas, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente posta, aquilo que a gente comunica, aquilo que a gente fala de ideias, né? Esses dias eu postei uma imagem e escrevi um texto sobre coerência de marca. Por exemplo, um restaurante que é chique, maravilhoso, arquitetura interessante, mas os funcionários são antipáticos. Então, a percepção que o público tem daquela marca pode ser uma, mas a experiência é totalmente outra. Então, eu percebi que nesse texto teve bastante interação, bastante engajamento, as pessoas perguntando sobre isso, né, de como posicionar melhor uma marca. Então, eu tento sempre trazer algum conteúdo que seja relevante para as pessoas, mas não sou refém disso, né? Então, uma hora ou outra posso postar alguma coisa da minha vida pessoal, mas nada que possa comprometer mesmo a questão da imagem. Legal, eu gosto das coisas que você posta, eu acompanho sempre lá e já vi que você tem um irmão, parece que bem parecido com você também. Meu irmão é o Éder. O Éder, um abraço, Éder. Legal, muito legal. Então eu sempre tento trabalhar com essa dinâmica aí, trazer engajamento para as pessoas também, e alguma coisa de relevante para elas. Show. Kleber, para a gente concluir aqui essa entrevista fantástica, primeiro quero te agradecer por você ter concedido essa entrevista. Faz parte da minha história também, profissional, estar aqui com ele. E espero que a gente participe de outros tantos projetos futuros, com certeza. Que dica que você deixa para a gente fechar, para quem está querendo começar a trabalhar com mídias sociais, ou já trabalha com mídias sociais, e quer trazer um pouco dessa pegada do branding? E aí você deixa também seu recado final aí, pode divulgar algum projeto seu novo, tudo. Ótimo. Bom, galera, eu acho que todo profissional, toda pessoa que quer entrar no mercado, ela precisa entender que ela precisa ser um profissional. E que você precisa se ver como uma empresa. Muitas pessoas, Cássio, quer se posicionar no mercado, quer prestar serviço para outras empresas, ele precisa se ver como uma empresa, ele precisa se organizar como uma marca, seja ela o seu próprio nome, o nome de uma agência, etc. É importante que
você se capacite para isso, você se prepare. Então, as oportunidades, elas virão, mas se você não estiver preparado para aquele momento, ela vai passar. Então, é importante a gente estar sempre se preparando, fazendo curso. Hoje a gente tem diversas possibilidades de MBA, de pós, de um curso rápido, do seu próprio curso, mesmo na internet, é uma possibilidade que as pessoas têm de aprender e aplicar isso na prática. E eu acho que é importante que hoje as pessoas elas precisam estudar, elas precisam buscar informações e viver o mercado. Porque a gente hoje tem esse fenômeno de muitas pessoas dentro da internet que querem ser alguma autoridade em algum assunto, mas elas nunca fizeram nada, né? Então, mesmo que você faça um case pequeno, um projeto pequeno, mas aquilo ali é real, é uma coisa tangível, uma coisa que você experienciou, que você comunicou, que você conversou, que você atendeu e que, de certa forma, aquilo ali trouxe um resultado para o seu cliente. Então, acho que é importante isso, você se capacitar, buscar as informações. E uma coisa que eu sempre aprendi é que a gente precisa andar com pessoas que são melhores do que nós, que têm mais conhecimento que a gente. Então, buscar essas pessoas, pedir informações, mandar e-mails, ir em palestras, buscar informações, porque isso vai te ajudar a subir o seu nível. Então, a zona de conforto é a melhor coisa que o ser humano gosta. Ele gosta de estar confortável. É importante que ele se desafie, né? Então, todo dia ele pensar o que eu posso fazer de relevante, o que eu posso aprender mais, o que eu posso buscar de informações. E invista o seu dinheiro, né? Faça uma reserva financeira, mas invista o seu dinheiro em educação, que eu acho que a educação é um caminho para todo ser humano crescer no seu progresso, na sua vida profissional. Acho que é isso. E por esse caminho, estudar, buscar informações e se relacionar com pessoas que podem levar ao seu nível profissional. Que legal, que dicas fantásticas, hein, pessoal? E tem algum projeto que você quer divulgar, suas redes sociais? Divulga aí para o pessoal. Nós temos aqui um escritório, que é o Lime Muniz. A gente está aqui no escritório agora. Estamos aqui no escritório, que é um escritório de design e estratégia. Vocês podem seguir no nosso Instagram, @Lime Muniz. Em breve o nosso novo site vai estar pronto também, os nossos projetos. O meu Instagram pessoal é Kleber P. Muniz, também tem o meu LinkedIn, Kleber Muniz. Lá a gente posta algumas informações, algumas dicas. E os projetos de design estão todos aí no Lime Muniz, você pode pesquisar. Alguns cases que a gente já postou, de posicionamento, de name, de identidade visual. Então, o nosso universo é esse, a gente gosta de fazer isso. É o nosso arroz com feijão de todo dia aqui. Show, muito bom. Pessoal, vai estar aqui embaixo esses endereços que ele passou aí. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Valeu demais, Kleber. Falou, Cássio. Sucesso para você. E tamo junto aí, vamos trabalhar integrado aí. Tamo junto. Valeu. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima.